E agora, no Now, partimos para a análise do debate desta noite entre António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo. São nossos convidados Rita Tavares, jornalista, especialista Now em política nacional, o Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias, e o Raul Vaz, jornalista. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Rita, vou começar por ti, por perguntar se, na tua opinião, resultou a técnica de João Coutinho de Figueiredo de fazer muitas perguntas a António José Seguro. Foi um debate interessante desse ponto de vista, até porque... olhando para estes dois adversários na corrida presidencial, esperava-se, se calhar, que aproveitassem um debate onde um não faz propriamente sombra no campo do outro para definirem muito bem o público-alvo e onde é que se posicionam e onde é que se querem posicionar. E no fim de contas, este debate fez lembrar um bocadinho um sketch famoso dos Gato Fedorento, pareceu o debate a quem parece que aconteceu não sei o quê, porque tivemos dois candidatos a debaterem, a medirem forças na retórica, a medirem forças nos argumentos e naquela tática mais primária, se quisermos, mais básica dos debates, muito mais do que ir para os conteúdos propriamente ditos e com um pensamento mais aprofundado em algumas das matérias. E depois houve aqueles momentos de fragilidade para um lado e para o outro, que foi o caso da lei da nacionalidade para João Coutinho Figueiredo, foi apanhado ali em falso por António José Seguro com o confronto daquelas declarações a dizer que promulgaria... contraditórias, sim, que estava a defender, no fundo, a inconstitucionalidade e o regular funcionamento das instituições e tudo mais, e depois tinha dito que, afinal, promulgaria aqui há uns tempos. E no caso de António José Seguro, quando João Coutinho Figueiredo lhe atira para cima o plano da saúde e o tenta... quis saber mais pormenores quis saber mais. Sobre que plano era e aí está a explorar aquela fragilidade de António José Seguro, fragilidade na medida em que é uma das críticas que é feita dentro da sua área política, no Partido Socialista, por alguns socialistas, como Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva, que é a questão das generalidades e de António José Seguro não fechar propriamente o seu pensamento em nenhum conteúdo. Mas não foi só António José Seguro neste debate, quanto a mim, foram muitos dois, acho que para aí aos 12 minutos, 12 minutos não, 24, porque já era 12 para cada lado, de debate, em que de repente António José Seguro diz que vamos falar de futuro e que João Coutinho Figueiredo começa a falar de impostos e aí consegue-se fazer uma diferenciação, mas o debate acabou 5 minutos depois. Filipe, António José Seguro fez bem em começar este debate logo por esclarecer aquilo que tinha acontecido no debate de ontem, em que André Ventura deu a entender que se tinha encontrado com alguns candidatos presidenciais, entre eles António José Seguro. Ele fez questão de dizer que não aconteceu nem o lanche, nem o almoço, nem o jantar, nada. Sim, ele fez logo questão logo de início de matar o assunto e creio que foi inteligente. De resto, eu concordo com muito que a Rita disse. Eu creio que os dois candidatos entraram neste debate com o objetivo de cada um marcar, obviamente, aquilo que é aquilo que o diferencia do outro. No caso Seguro, passar a mensagem com um candidato moderado, um candidato que apela tanto ao centro-esquerda como ao centro-direita, um candidato transversal à sua área política de origem, e Coutinho de Figueiredo tenta fazer o mesmo. De certa forma, tentar-se afirmar-se como um candidato da ruptura e da reforma face ao que existe atualmente, mas sem ser antissistema. Eu acho que ele tem tentado ter este cuidado de não ser mais um candidato antissistema, mas ao mesmo tempo oferecer uma alternativa a quem não se revê naquilo que tem sido feito nos últimos anos. E tentaram ambos, cada um posicionar-se no seu campo, e eu diria que foi um debate indefinido, embora com alguma ligeira vantagem para António José Seguro, porque... A que é que atribuis essa vantagem? Eu creio que a questão da nacionalidade é importante, não só porque é uma aparente contradição, que de facto Coutinho foi apanhado ali um bocado de surpresa, e minutos antes tinha acabado de dizer que achava natural o chumbo do TC e que esperava que, às 4 normas. Que o artigo, que aquela lei viesse com uma nova redação, portanto, e quando aparentemente há pouco tempo tinha dito que concordava e que promulgava a lei. Portanto, isto é uma incoerência. E porquê é que eu acho que é relevante? Porque Seguro e Coutinho, no fundo, disputam, com algumas diferenças, obviamente, mas disputam um eleitorado moderado, um eleitorado que não se revê nos extremos, um mais reformista, outro se calhar também mais vago e mais redondo, que é o caso de Seguro. Aliás, que foi uma crítica que Coutinho fez com sucesso, nomeadamente neste tema da saúde. Mas eu acho que o tema da nacionalidade é importante. Porquê? Porque Coutinho, para ter hipóteses de subir nas sondagens, vai ter que aproximar, vai ter que conseguir conquistar algum eleitorado ao centro. E o tema da lei da nacionalidade é um tema que, à medida que se aproxima do campo socialista, do campo do centro, da democracia cristã centrista, é um tema que é mais incómodo. E acho que ao fazer isto, Coutinho ficou ali um bocado atrapalhado, e
limitou um pouco o seu crescimento nessa Dirias área que António José Seguro acabou por sobressair neste debate? Por uma pequena vantagem, mas sim, diria que sim. Raul, mas foi ou não um debate equilibrado, no teu entender? Foi equilibrado, mas António José Seguro, na minha opinião, ganhou o debate. Em pormenores, ou seja, falou mais ao seu eleitorado. A questão da nacionalidade é importante, porque ontem houve uma decisão do Tribunal Constitucional, ontem, há 24 horas, em que vetou essas tais normas da nacionalidade. E nesse aspecto eu penso que João Coutinho Figueiredo meteu os pés pelas mãos, quer dizer, aquilo que disse na Gulgã e que António José Seguro lhe lembrou, que promulgava, e Coutinho acabou de dizer, eu promulgava uma lei que é inconstitucional até ver, que vai voltar ao Parlamento, que tem que ser negociada no Parlamento. Um Presidente da República ou um candidato a Presidente da República não pode colar-se excessivamente a uma questão desta natureza. E depois, Seguro, falou mais ao seu eleitorado. António José Seguro tem agora, neste tempo que falta para a eleição, 18 de janeiro, tem que puxar pelo voto útil. E o voto útil Seguro é mostrar às pessoas, ou procurar ver às pessoas, que ele é o único candidato da esquerda que pode almejar a passar a uma segunda volta. E na questão da lei laboral ele foi claro sobre isso. Enquanto Coutinho de Figueiredo apoia a lei laboral, António José Seguro diz que vetava. E isso é um discurso para a esquerda. É um discurso claramente para a esquerda do PS e à esquerda mesmo do Partido Socialista. Coutinho foi melhor na economia, são 35 anos, como o próprio sublinhou, de experiência a gerir empresas privadas, foi bastante melhor, e é verdade, como a Rita disse, que na questão da saúde, António José Seguro não soube explicar aquilo que pretende com uma nova organização do sistema. Mas qual é essa organização? E o que é que estava ao alcance de fazer no papel de Presidente da República, que é diferente de um Primeiro-Ministro? Exatamente. Houve dos dois uma conversa de Primeiro-Ministro, tanto de Coutinho como de Seguro. E eles têm que se capacitar, esse é um problema dos candidatos à Presidente da República, quais são os poderes, quais são os campos de margem que um Presidente da República tem, e não são, obviamente, aqueles que vão gerir o país. Quem assiste aos debates, ou quem tem assistido a esses debates, esse campo não está muito claro? Não está, e progressivamente essa dúvida cresce, ou seja, quando no princípio dos debates já vamos em não sei quantos debates, são 28. Eu sei que faltam apenas 4, tirando desta noite, assim. Felizmente. E depois temos Natal, Ano Novo e depois a campanha verdadeiramente dita. Faltam 4. E há um importante. O debate mais importante que falta fazer é entre Marcos Mendes e Henrique Gouveia Melo. Será o último dia 22 de dezembro. O último 22 de dezembro. Mas dizia eu que esse campo essa confusão que existe, as pessoas estão em casa, mas estes indivíduos são candidatos a quê? A governar o país, a ir para o Palácio de Belém, a misturar às quintas-feiras, eu falo com o Primeiro-Ministro e dou-lhe umas diretrizes para ele governar o país. Isso tem que ser absolutamente esclarecido, porque senão é evidente que cria-se uma confusão onde, evidentemente, quem for mais claro nesta matéria tem vantagem, e nesse aspecto este debate de hoje não foi clarificador nesse ponto. Rita, em que pontos dirias que ficaram mais vincadas as grandes diferenças ideológicas que há entre um socialista e um liberal? Eu gostava de dizer do início, por isso é que eu utilizei aquela imagem do gato, do sketch do gato fedorento, porque acho que é tirado a ferros perceber que houve aqui uma tentativa de puxar mais à esquerda, ok, na revisão laboral, é um facto, mas António José Seguro também não disse nada de novo hoje, que não tivesse dito já em 2 debates, em que se tivesse a revisão laboral nestes moldes em cima da mesa, que a vetaria. Portanto, quer dizer, aí não vi assim propriamente uma diferenciação de maior. Acho que faça Coutinho Figueiredo a diferenciação que houve, e isto digo para os dois lados, foi muito na retórica e quase aqui um molho de picardias, não é, entre os dois, mais de tática do que propriamente para se diferenciarem pelo conteúdo, e isso a mim surpreendeu-me, porque acho mesmo que era um debate bom para isso, tendo em conta os 2 adversários que estavam em cima, que estavam em debate esta noite. Depois há também a questão da experiência governativa, que até foi uma questão aqui que António José Seguro tentou, ao mesmo tempo que sacudia, dizendo que não vai ser um primeiro-ministro sombra, ao mesmo tempo dizia que ele tem mais experiência governativa do que João Coutinho Figueiredo. E este argumento acaba por ser um bocadinho difícil de entender neste contexto que o Raul estava aqui a falar, de isto serem umas eleições presidenciais. E se calhar conta mais os 30 anos de experiência profissional no privado de João Coutinho Figueiredo do que a experiência executiva de António José Seguro. Não é que conte, mas na lógica de António José Seguro, afinal, o que é mais importante? É a experiência governativa dele. Eles atiram isso um ao outro como uma fragilidade de um e do outro lado.
Mas o que é que conta afinal? É que se calhar contam as duas coisas um bocadinho. No cargo de Presidente da República convém ter uma experiência do país e se calhar essa consegue-se mais... Ter mundo para além da economia e da governação. Certo, ter mundo é mas depois, exatamente, mas depois ter também aquela vertente e aquela capacidade política de quem já lidou com áreas concretas, mas aí também António José Seguro foi ministro adjunto do Primeiro-Ministro. Nós estamos quase a terminar. Filipe, dirias que, resumindo, foi mais um debate de picardias do que propriamente de discutir aquilo que cabe a um Presidente da República? Assim, falou-se muito pouco daquilo que são as funções de um Presidente da República, aquela questão das reuniões à quinta-feira. Aí Coutrinho foi hábil, porque fez questão de salientar que o Governo não se ia sentir muito pressionado se essa pressão por parte do Presidente da República em temas-chave for à porta fechada e que há outras formas que um Presidente tem à disposição também para exercer alguma magistratura de influência. Mas ficou-se por aí e, de facto, é difícil perceber o que é que cada um pensa sobre aquilo que são as funções exatas do Presidente da República. Mas também não tem, acho que não são só estes dois, acho que a maior parte dos candidatos... É no geral. É geral, e alguns parece que são candidatos a Primeiro-Ministro, de facto. Raul, só para terminar, muito rapidamente, esperavas mais deste debate entre um candidato apoiado pelo PS e o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal? Esperava um debate diferente e, por exemplo, na parte final eu acho que ambos tiveram uma oportunidade de dizer como uma coisa nova, que é sobre a Europa, os Estados Unidos e a Europa. As últimas posições de Donald Trump, que são absolutamente assustadoras, e são críticas de uma Europa, e ninguém foi capaz de tomar uma posição dizendo a Europa só se safa, permite-me o termo, se federalizar-se. Não há hipótese nenhuma. Ou seja, ou então dizer eu não sou federalista e quero esta Europa como ela está. E isso não foi dito por candidatos à presidência da República, onde a política externa, nesse aspecto sim, o Presidente da República pode ter e deve ter uma palavra importante a dizer nessa matéria. O que é que dirias que acaba por marcar este debate desta noite? Eu penso que a questão da nacionalidade foi muito importante, na minha opinião. A questão de Coutrinho não estar à espera, não estar... Foi ontem o veto do Tribunal Presidencial. Portanto, é do Tribunal Constitucional, perdão. Portanto, isso eu acho que Coutrinho tinha. É evidente que havia-se passado essas declarações que já ninguém se lembrava. É evidente que este debate correu melhor a seguro também por uma questão, em relação também à questão da nacionalidade. Este debate foi adiado. Ou seja, se este debate tivesse acontecido antes... Não, a gripe de seguro deu-lhe essa vantagem. Estou agora, obviamente, a situar em termos de calendário. Coutrinho não tinha essa dificuldade de explicar essas declarações na Gulgã. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional ainda não tinha tomado uma posição. Rita, o que é que para ti acaba por marcar este debate de meia hora entre os dois? Eu acho que esse patinar ali de João Coutinho Figueiredo, estou inteiramente de acordo. Há ali uma fração de segundo onde António José Seguro lhe diz promulgaria e ele fica em silêncio e com o olhar meio perdido, que é um ponto fraco, mas também não o punha tão mais marcante do que a questão da saúde, onde eu acho que João Coutinho Figueiredo explorou a tal ideia das generalidades que está colada a António José Seguro. E António José Seguro não consegue puxar para a frente essa parte mais executiva do seu plano para a saúde. Ok, não é Primeiro-Ministro, mas alguém que salta com um pacto para a saúde para cima da mesa, e foi num debate que o fez, foi logo no primeiro debate, salvo erro, que colocou essa questão em cima da mesa. Entregou um documento. E entregou o documento. Quer dizer, convém ter um bocadinho mais para dizer do que ficar aqui à mercê destas acusações de João Coutinho Figueiredo, que disse, mas o que é que acha? Que é preciso ter mais médicos? Mas como? E ficar sem dar uma resposta concreta do como se executa esse pacto. Filipe, a 4 debates de terminar este ciclo que já vai longo entre candidatos à presidência da República, qual é o balanço que fazes daquilo que os espectadores têm visto nestes duelos televisivos? Eu acho que houve alguns debates que foram interessantes e foram esclarecedores. Outros foram bons exemplos em termos do comportamento das pessoas que debateram e do respeito mútuo. Este, por acaso, apesar das picardias, acho que foi bastante cordial. E depois houve debates onde creio que há candidatos que, à medida que os debates foram se realizando, e isto não é ciência, posso estar enganado em relação a isto, mas eu acho que os debates foram bons para alguns candidatos que se afirmaram nos debates e foram maus para outros que têm vindo a cair nas sondagens desde que começaram os debates. É o caso do Almirante com o VML. Não está tão familiarizado com este tipo de assuntos, obviamente, e depois também tem a ver com a sua experiência, com a sua forma como... Resta saber se isso vai contar na hora de para a cruzinha. Mas que há uma queda nas sondagens de alguns candidatos e uma subida de outros, isso é notável. Aliás, as sondagens valem o que valem, como sabemos.
Mas, por exemplo, Coutinho Figueiredo tem vindo a crescer. O próprio Seguro também. Caiu e subiu. Caiu e subiu. Mas eu creio que agora, eu acho que os debates, o modelo dos debates devia ser repensado. Não só por causa daquela questão que temos, de facto, um cartel de televisões que cartelizam os debates e deixando de fora outros players como o Now e a CMTV e outros, mas também devíamos pensar num modelo de debates, se calhar um modelo americano, em que temos 8 candidatos e a cada um é proposto um tema para debater, e não tanto este modelo de prós e contras que eu acho que não acrescenta, na maior parte dos casos não acrescenta muito. Com a limitação do tempo, que permite dar 15 minutos a cada um. Como é que em 15 minutos se consegue falar da lei laboral, da questão do Trump, de questões de defesa, questões complicadíssimas? E de tudo o que envolve isto favorece o quê? Favorece os os soundbites, favorece os candidatos que não querem, na verdade, debater e que querem só discutir. Resta-me agradecer aos três a presença nesta informação privilegiada. Boa noite, até à próxima. Boa noite.